Olá, bom dia. Eu sou o Alexandre e o devocional dessa manhã está lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 18. O texto bíblico diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Uma das dificuldades do homem moderno é a maneira como ele lida com o passado, o presente e o seu futuro. Alguns estão presos ao passado ou experiências boas e ficam muito saudosistas e não conseguem sair do seu passado, ou por causa de experiências traumáticas e não conseguem viver o presente. Outros estão vivendo de maneira completamente conturbada o seu presente em função dos problemas atuais e não conseguem perceber o futuro que está à frente deles. Há outros que, quando olham para o futuro, bate um medo, ansiedade enorme. Medo porque eles temem pelo que virá, ansiedade porque sempre acham que o melhor está lá no futuro e tentam trazer o futuro como se estivessem trazendo na força do seu braço ou nas suas emoções ou no poder positivo, e aí querem arpoar o futuro e trazer ele para o presente, mas não conseguem fazer isso. Eu vou contar uma ilustração acerca de uma peça muito boa que uma vez eu fui assistir. Durante a peça, eu queria ficar sabendo do final da peça, isso trouxe ansiedade, e os eventos que aconteciam, os altos e baixos que aconteciam durante a peça, levavam as minhas emoções subirem e descerem. Mas o final foi um excelente final, um final muito bom, aquele final feliz. Anos depois eu fui ver a mesma peça e, já conhecendo o final, eu achei que ia ser muito sem graça, e a peça era tão boa que eu continuei aproveitando muito o que eu vi. O texto era excelente, as interpretações eram excelentes, a música era excelente. Eu aproveitei bem porque eu conheci o final da peça. Na vida de cada um de nós é mais ou menos assim. Cristo quis dizer para cada um de nós, se depositarmos a nossa confiança no Senhor, se vivermos a história que Ele rege, o governo dele, estarmos debaixo do governo deles, nós vamos caminhar com Ele até esse final que é glorioso. Mas o presente é cheio de altos e baixos. A gente, por exemplo, lendo a continuação do texto, por exemplo, a partir do versículo 35 de próprio Romanos capítulo 8, a gente vai entender que o sucesso da gente no presente está baseado na nossa capacidade de poder crer que seremos mais do que vencedores no futuro, que devemos nos relacionar com a pessoa mais importante que existe, que é Jesus Cristo, e que precisamos vivenciar e viver no amor de Cristo, saber que Ele nos ama, saber que se depositamos a nossa vida nele, se estamos ao seu lado, se estamos no caminho dele, se estamos nele e Ele está em nós, Ele nos conduzirá por esse futuro. Olha o que o texto diz, versículo 35 e diante do mesmo capítulo 8. Chuva boa, hein? Tá caindo uma chuva tão gostosa enquanto eu falo aqui. Não sei se você está ouvindo aí, mas é um som belíssimo. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o final que o Senhor tem para a nossa vida. Mas até lá, nós seremos testados e provados. Até lá, a caminhada da gente será igual esse dia agora aqui. Está fazendo sol e está chovendo. Às vezes acontece isso um separado do outro. Às vezes acontece ao mesmo tempo. Ele queria que a gente entendesse que um dia não haverá mais um tempo assim,
Ele será o sol da nossa vida. Ele é o nosso lado, o amor dele definitivamente e integralmente nos cuidando de cada um de nós, nos iluminando sem essas tribulações. Confia, persista nisso, deixe que a sua ansiedade e o medo sejam trocados pela pessoa de Jesus Cristo em um relacionamento contigo, pelo amor de Deus cuidando da sua vida e por saber que as promessas do Senhor apontam para um final glorioso. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.